Olá pessoal, então nós vamos para mais uma videoaula, onde hoje nós vamos tratar de fígado e pâncreas, que são glândulas acessórias ao sistema digestório. Nós vamos ver que elas não atuam somente no sistema digestório, então a ideia é nós trabalharmos com a estrutura histológica dessas duas glândulas. Bom, nesse primeiro corte aqui, nós temos um corte histológico de fígado corado com ASAN. E por que ele foi corado com ASAN? Justamente para facilitar a visualização dos lóbulos hepáticos, o que é a principal característica histológica do fígado, tá? Então, quando a gente olha essa imagem, a gente vê que os lóbulos hepáticos, o fígado é um órgão parenquimatoso, com cápsula, septos, só que os lóbulos hepáticos, eles têm um formato diferente dos lóbulos de todas as outras glândulas, que são arredondados. Os lóbulos hepáticos, eles são poligonais, como a gente vê nesse exemplo aqui, e nós vemos também que no centro do lóbulo hepático existe o que se conhece por veia centrolobular. E em cada canto desse lóbulo hepático, como eu estou mostrando aqui para vocês, nesse canto, nesse outro, e assim sucessivamente, tem o que se conhece por espaço-porta. Esse espaço-porta contém três estruturas que formam o que se conhece por tríade portal. Bom, o fígado, ele é um órgão que ele tem funções bastante variadas, desde função de detoxificação, função de armazenar glicogênio, função de armazenar lipídio, armazenar diferentes tipos de vitamina e, mais relacionada ao sistema digestório, o fígado tem a função de produzir bile. Também é importante nós relembrarmos que 75% do sangue que chega no fígado, ele vem a partir do sistema porta, a partir da veia porta, que recolhe o sangue do intestino, do trato gastrointestinal. Então, o que nós temos? E por que isso é um sistema porta? Porque existe uma rede de capilar no trato gastrointestinal e uma rede de capilares no fígado. Então, quando nós temos duas redes de capilares ligadas entre si, nós temos um sistema porta. E esse é o sistema porta hepático. Então, 75% do sangue que chega no fígado, ele vem do intestino. Os outros 25%, ou seja, esse sangue que vem é um sangue venoso. Então, para que esses hepatócitos sejam oxigenados, os outros 25% de sangue que chegam, eles chegam no fígado via artéria hepática. E aí sim, daí vem o oxigênio para manter os hepatócitos, que são as principais células do fígado. Bom, o fígado ele é composto tanto por hepatócitos, que são as células em sua imensa maioria, que são responsáveis por quase todas as funções hepáticas, mas também existem no fígado macrófago, que nós vamos ver mais adiante, existem células estreladas do fígado, que nós não vamos trabalhar aqui, mas que têm função importante nos processos de fibrose hepática, em armazenar vitamina A, mas nós não vamos tratar de muitos detalhes aqui. Aqui o foco é nós trabalharmos com a histologia. Então, para que a gente entenda a histologia, eu já comentei da veia centrolobular, do espaço porta e da tríade portal. Então, nós vamos olhar aqui dentro desse lóbulo hepático, nós vamos ver a veia centrolobular. Essa veia centrolobular, como vocês veem, depois nós vamos ver um pouco mais de detalhe, é onde desembocam os sinusoides hepáticos. Então, quando a gente aumenta um pouco aqui, coloca a imagem em um aumento um pouco maior, a gente vê os hepatócitos, que são essas células aqui, que compõem a maioria do parênquima hepático. Vários hepatócitos são binucleados, como a gente vê um exemplo aqui. E entre os hepatócitos estão os sinusoides hepáticos, tá? Então, o que a gente precisa compreender? Que a circulação sanguínea no fígado, ela se dá a partir
do espaço porta, onde chegam dentro, como componentes dessa tríade portal, a artéria hepática e a veia porta, e o sangue se desloca desse local aqui, do espaço porta, em direção à veia centrolobular. Por isso que é dito que a circulação sanguínea no fígado é centrípeta, ou seja, ela é da borda do lóbulo para o centro do lóbulo hepático. E durante esse processo é que acontecem todas as modificações que o sangue sofre ao passar pelo fígado dentro das funcionalidades desse órgão. Bom, quando nós olhamos os espaços portas, nós temos os exemplos de tríade portal. Esse aqui não está muito claro, mas vocês veem vasos venosos bem calibrosos aqui. Aqui nós temos um outro exemplo de tríade portal um pouco mais definido, onde nós temos vasos arteriais que trazem sangue venoso vindo do coração, vasos venosos que trazem sangue venoso vindo do intestino, e nós temos os ductos biliares que carregam a bile de dentro do lóbulo para fora, que daqui a pouco a gente explica um pouco mais. Então, esses ductos biliares, que são formados por epitélio cúbico simples, eles levam a bile a partir do lóbulo hepático para o ducto e vesícula biliar, dependendo do momento. Bom, tendo visto essa estrutura geral, aqui nós temos o mesmo corte de fígado, só que ao invés de estar corado com azã, ele está corado com HE, com hematoxilina e eosina. Então nós conseguimos ver também o lóbulo hepático. Ele não fica tão evidente porque justamente não está muito marcado o tecido conjuntivo dos septos. Nós temos a veia centrolobular com os sinusoides hepáticos desembocando nessa veia centrolobular, grande quantidade de hepatócitos aqui mais definidos, porque a coloração tem esse objetivo, e aqui vocês veem células provavelmente de outros tipos celulares. Como eu já falei, aqui também tem célula endotelial, porque isso aqui são capilares sinusoides, então também tem célula endotelial. E nós temos também aqui as tríades portais, onde se consegue ver com mais definição as estruturas. Então, o ducto biliar, com epitélio cúbico simples, a artéria que traz sangue arterial do coração, e a artéria hepática, né, ramos da artéria hepática, e ramos da veia porta, que traz sangue venoso do intestino. Bom, continuando aqui, nós temos um corte de fígado que foi preparado de uma forma específica para nós vermos os macrófagos hepáticos ou células de Kupfer. Então, como a gente já comentou, o fígado é um órgão que recebe sangue do intestino. Então, esse sangue, ele sempre tem risco de ter grandes quantidades de micro-organismos. Então, o fígado tem um sistema de defesa muito bem montado, principalmente por macrófagos, que são conhecidos por células de Kupfer também na literatura. Então, esse corte histológico ele foi preparado, foi injetado um corante antes da eutanásia do animal. Então, esses macrófagos fagocitam esse corante por serem fagócitos por natureza e mantêm esse corante no interior do seu citoplasma. Então, isso permite que nós diferenciemos macrófagos das demais células hepáticas. Então, mesmo nesse aumento pequeno, é possível de se observar um monte de pontinho azul. O corante que foi usado foi o azul de Trypan. Então, tudo que é pontinho azul que vocês enxergam aqui são macrófagos. Então, dá para a gente ter ideia da grande quantidade de macrófagos que tem no fígado. Então, todos esses pontos mais azulados são macrófagos ou células de Kupfer que estão aí para fagocitar algum micro-organismo que porventura venha do intestino. Nesse outro corte histológico de fígado, também um preparado especial, é para nos mostrar a rede de sinusoides hepáticos. Então, entre as fileiras ou placas de hepatócitos estão os sinusoides.
e essa lâmina foi preparada a partir da injeção de um corante também no fígado, na peça já coletada, e aí marca toda a circulação. Então, quando a gente observa no maior aumento, a gente consegue ver todas essas áreas escuras que vocês veem aqui, são áreas dos sinusoides hepáticos. E esses sinusoides estão desembocando na veia centrolobular, e aqui estão as fileiras ou placas de hepatócitos que alteram a composição desse sangue que vai passando aqui por esses capilares sinusoides. Uma coisa importante para relembrar e para que a gente sobre a histofisiologia do fígado é que, diferente de todos os órgãos, o sangue que passa por esses sinusoides que nós estamos vendo aqui é um sangue misturado. Então, o sangue arterial que vem pelo ramo da artéria hepática, ele se mistura com o sangue venoso que vem pelo ramo da veia porta, e aí ele circula nesses sinusoides, ele circula misturado. 75% de sangue venoso e 25% de sangue arterial. Em outra região do organismo, isso é patológico, mas no fígado, isso é fisiológico. Bom, falamos bastante de sangue e agora esse slide é para mostrar a rede de canalículos biliares que tem no fígado. Então vamos voltar para a nossa primeira imagem aqui e que eu comentei para vocês que o sangue ele circula da periferia do lóbulo para o centro do lóbulo. Já a bile é ao contrário. Os hepatócitos que estão dentro do lóbulo, eles produzem bile. Essa bile, ela de forma centrífuga, ou seja, do centro para fora, ela vai até os canais biliares que estão nos espaços porta. E como que ela vai? Então, nessa imagem, a gente tem a rede de canalículos biliares que estão dentro do lóbulo. Então, vocês veem aqui a veia centrolobular, as fileiras de hepatócito, só que essa preparação do tecido, ela foi feita para mostrar os canalículos biliares. Então, quando a gente olha em maior detalhe, a gente vê que entre os hepatócitos tem essas estruturas. Essas estruturas são os canalículos biliares que levam a bile a partir do centro do lóbulo para fora do lóbulo. Então, uma circulação centrífuga. Um outro ponto também que eu não comentei com vocês é que a estrutura do lóbulo hepático ela é mantida por fibras reticulares, que são as fibras proteicas mais delicadas que tem. Então, toda a estrutura do fígado é mantida por fibras reticulares, porém, lógico que nos septos nós temos fibras colágenas. Bom, sobre fígado era isso, vimos de uma maneira geral a histologia do fígado e agora nós vamos falar de vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão oco que tem como função armazenar e concentrar a bile. Então, o que acontece? No momento em que nós estamos nos alimentando, em que tem conteúdo gástrico, gastrointestinal, a bile é produzida pelo fígado e boa parte cai direto no duodeno. Nos intervalos entre as refeições, na maioria das vezes essa bile não cai no duodeno, ela é conduzida para dentro da vesícula biliar. Então, por ser um órgão oco, ela tem mucosa, submucosa, lâmina própria submucosa muscular e serosa. Ela vai ter uma serosa na borda livre, vai ter uma adventícia quando tiver em contato direto com o fígado. A mucosa, então, quando a gente olha mais de perto, a gente vê que ela é cheia de dobras, e essas pregas ou dobras, elas são resultado da vesícula estar vazia, então por isso que aparece isso. A lâmina epitelial dessa mucosa é formada por epitélio cilíndrico simples, então esse epitélio responsável por manter a bile aí e concentrar a bile. A lâmina própria
é de tecido conjuntivo frouxo, como vocês veem aqui. Nós temos a túnica muscular composta por músculo liso, então aqui células com núcleo em formato de charuto, músculo liso, que a contração desse músculo liso é controlada em grande parte pelos enterormônios produzidos pelas células enteroendócrinas do estômago e do intestino. E por fora nós temos uma serosa nessa porção do corte, que é tecido conjuntivo frouxo revestido por epitélio plano simples. Então isso é uma serosa. Para finalizarmos, então, nós vamos falar de pâncreas. Lembrando que o pâncreas é uma glândula mista, ele é uma glândula exócrina, então ele produz o suco pancreático, responsável pela digestão, esse suco pancreático contém diferentes enzimas que são responsáveis pela digestão de proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos ribonucleico e desoxirribonucleico. Então, a maior parte das enzimas da digestão são produzidas pelo pâncreas exócrino, e nós também temos o pâncreas endócrino, que produz, entre outros hormônios, principalmente insulina e glucagon, que são responsáveis por manter a glicemia, ou seja, os níveis fisiológicos de glicose no sangue. Então, como a gente vê aqui, o pâncreas é um órgão parenquimatoso, ele possui uma cápsula que emite septos, que divide o parênquima em lóbulos. Essa cápsula, como vocês veem aqui, ela é de tecido conjuntivo frouxo, e a gente enxerga aqui, tem um pouco de adiposo, e a gente consegue ver os septos de tecido adiposo. Como eu comentei com vocês, o pâncreas, digamos, exócrino, ele produz essas enzimas, e a gente vê que ele é composto de ácidos serosos. Então, são ácidos que produzem uma secreção mais liquefeita, rica em proteína, por isso que eles ficam bem corados. Então, além desses ácidos serem bem corados, eles têm a presença das chamadas células centroacinares, que são células meio que perdidas dentro no centro desse ácido, que dá início ao ducto intercalar. Então, o que acontece? Esse ácido produz a sua secreção, e essa secreção ela é conduzida para fora da glândula através de ductos intercalares, que são compostos por epitélio cúbico simples. Como eu já comentei, esses ductos intercalares se iniciam a partir dessas células centroacinares, que são células localizadas no centro dos ácidos. Nós temos nessa lâmina mais alguns exemplos de ductos intercalares. Aqui um corte longitudinal de um ducto intercalar. Esses ductos intercalares se unem e formam e saem do lóbulo, formando os ductos extralobulares ou interlobulares, que estão fora dos lóbulos, e a partir daqui isso vai liberar a secreção, o suco pancreático no colédoco, que por sua vez vai liberar no intestino. Aliás, ele vai liberar no duodeno, tá? Então, além dessa parte do pâncreas exócrino, nós temos o pâncreas endócrino, que é formado pelas ilhotas pancreáticas, que é glândula endócrina cordonal. Então, como eu vou diminuir um pouquinho o aumento, e aí a gente consegue ver em destaque as ilhotas pancreáticas, que se diferem dos ácidos serosos que estão ao seu redor, que fazem parte do pâncreas exócrino. Então, a literatura nos diz que 98% do pâncreas é exócrino, 2% do pâncreas é endócrino. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos de ilhotas pancreáticas, glândulas endócrinas cordonais, tá? Essas células aqui, tem 4 tipos diferentes de células aqui, e, como eu já falei, o principal produto delas é insulina e glucagon, e essas células liberam nesses capilares fenestrados que estão aqui. Então, pessoal,
Essa era a ideia de nós falarmos de fígado e pâncreas e vesícula biliar, logicamente, e nos encontramos em uma próxima videoaula.